Olá, sou o Gustavo N em mais um programa Interação, dando sequência aos programas gravados no Fórum da Liberdade, o maior fórum de debates da América Latina. Hoje, contamos com a participação de Paulo Rabelo de Castro, um dos principais economistas brasileiros, membro do Comitê de Gestão do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, que tem feito contribuições muito significativas ao desenvolvimento do nosso Brasil. Paulo, uma grande satisfação ter você aqui conosco. Gostaria que você iniciasse contando um pouco sobre os trabalhos que você vem desenvolvendo. Sei que tem atuado fortemente na questão da reforma tributária. Vamos dar um start nesse tema e dando sequência falando qual a visão que você tem para o futuro do Brasil. Tema esse do Fórum da Liberdade. Como será o futuro do Brasil em 2037? Pois é, antes disso a gente tem que se preparar, Gustavo, e cumprimentando todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, temos que nos preparar para planejar a próxima década. Então, eu diria que nós não vamos chegar, como o tema Fórum da Liberdade sugere, a 2037, com o tamanho da prosperidade que nós podemos ter no Brasil, se nós não planejarmos adequadamente, como uma família faz, como uma empresa faz, como um sindicato faz, os seus passos futuros. E o Brasil tem jogado fora, tem desperdiçado uma parte desse potencial por escolhas equivocadas. Uma delas diz respeito ao tamanho da carga tributária brasileira, uma carga que é elevada e, pior ainda, e que vem crescendo. E esse fato da carga não parar de crescer torna-se um serial killer, um exterminador de produtividade, de eficiência dentro do setor privado e mata a possibilidade do contribuinte ficar com uma parte desse recurso que de outra forma ele estaria investindo ou estaria consumindo ele mesmo. Portanto, decisões equivocadas podem atrapalhar o curso da prosperidade brasileira. Paulo, você trouxe muito bem o ponto da questão da eficiência e da produtividade. Para que nos entendam, se a iniciativa privada, até mesmo o governo, naquilo que não deveria fazer, mas faz, como aeroportos, questões de infraestrutura, educação de baixa qualidade, que é pouco produtiva, pouco eficiente. Se melhorássemos todos a eficiência e produtividade, teríamos produtos mais baratos, que você em casa teria mais dinheiro sobrando para fazer outras coisas que hoje não faz. Por isso que esse gigantismo do nosso Estado, e eu acho que não só na questão tributária, mas vamos colocar aí também burocracia e outros fatores, outras variáveis que tornam o nosso custo tão pesado, acaba fazendo com que o consumidor pague. Qual é o efeito que nós teríamos com essa redução, com todas essas mudanças que nós poderíamos promover? Gustavo, até 2037, na realidade antes disso, nós teríamos um Brasil a mais. Recentemente nós preparamos uma pesquisa no âmbito do LIDE, já que eu presido o LIDE Economia. João Dória, que é o do presidente da organização, me solicitou que atualizasse algumas pesquisas que já vinham sendo feitas dentro do âmbito do movimento Brasil Eficiente, que o LIDE apoia, com outras cento e tantas entidades da vida civil brasileira, de forma apartidária e cidadã. Qual o objetivo? Elevar o nível de eficiência para todos os brasileiros. Para isso é preciso elevar o nível de eficiência do Brasil, do setor público. O Brasil inteiro tem que melhorar, mas o Brasil estatal tem que melhorar mais ainda. E como fazer isso? Primeiro, medindo a ineficiência. E nós conseguimos fazer isso detectando, por isso estamos atordoados com o resultado estatístico que nós descobrimos, Gustavo. O Brasil, a cada 1 ponto de percentagem que ele eleva em termos de carga tributária, ele joga fora meio ponto percentual de eficiência, de produtividade geral e, portanto, de produção. Então, na década, elevamos cerca de 7 a 8 pontos de percentagem a carga tributária. Isso significa dizer que nós jogamos fora cerca de 3 a 4% de produto interno bruto. Em outras palavras, nós jogamos fora
um ano inteiro de trabalho numa década. É como se um ano de 10 da vida de todos os brasileiros tivesse sido apagado, desmemoriado. Se a gente tivesse que entregar um ano inteiro coletivamente, provavelmente haveria uma revolução sanguinária, não é? No entanto, nós devagarinho, homeopaticamente, dia após dia, estamos sendo garfados nesse ano inteiro por década e não sentimos, estamos meio anestesiados. Portanto, nós devemos nos indignar. O Fórum da Liberdade é uma maneira da gente elevar a voz e apresentar, por outro lado, não só a denúncia, também soluções. E o Brasil, que vai discutir no fórum, num outro fórum, no Fórum de Comandatuba, nos próximos dias, com uma parte do governo, uma parte do Congresso Nacional, reunida com empresários, um grande fórum em que nós vamos ouvir debates sobre importantes temas nacionais. Um desses temas vão ser os realinhamentos que o LIDE vai sugerir para que a presidenta Dilma assuma finalmente reformulações, realinhamentos tão necessários na área financeira, dos tributos e dos gastos públicos. Paulo, uma questão que eu acho muito importante é que quem está em casa entenda uma coisa. O que se arrecada de imposto no Brasil faz com que nós, brasileiros, trabalhássemos até maio apenas para pagar esses impostos arrecadados. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Aliás, na sequência de programações que o Movimento Brasil Eficiente, aliás, já vou fazer propaganda, www.brasileficientetudojunto.org.br. É lá que vocês vão encontrar a página do movimento, vão poder aderir ao manifesto que pede a simplificação fiscal no Brasil e a formulação de um conselho de gestão fiscal que já está previsto na lei brasileira e está descumprido até hoje. Portanto, é ali que vocês podem aderir e fazer parte do movimento. Dentro desse movimento, nós vamos nos mobilizar para o chamado Maio Azul, que é o mês que nós temos que comemorar, todos nós, milhões de contribuintes, o mês em que a gente passa do vermelho para o azul, que é o primeiro mês em que a gente começa a trabalhar para a gente mesmo e não trabalhar para o governo, porque nós estamos hoje entregando praticamente meio carrinho de supermercado para cada carrinho que a gente leva para casa. Parece brincadeira, mas é exatamente essa a proporção. Nós precisamos de transparência na carga tributária, ou seja, vai ao supermercado saber exatamente o que é que pagou de imposto ali. Vai fazer compras numa casa de materiais de construção, saber exatamente quanto pagou ali, numa transação financeira idem, das mais simples transações até as mais complexas, o brasileiro deveria ter o direito de saber quanto paga de carga tributária. Aliás, Paulo, deveria ser obrigação dos líderes empresariais e dos nossos legisladores que fosse colocado no momento que nós temos a compra, nas notas fiscais, se tivesse destacado o imposto, para saber o quanto pagamos de imposto. Mas deixa eu defender um pouco os nossos vitimados empresários. Hoje, se eu fosse um dono de supermercado, eu teria grande dificuldade de apresentar a carga tributária de cada produto. Sabe por quê, Gustavo? Sobre cada saco de feijão, 1 quilo de feijão, uma pasta de dentes, ali incidem 6, 7 categorias tributárias diferentes. O empresário teria que colocar COFINS, tanto, IPI, tanto, ICMS, tanto, CID, tanto, e eu estou só citando algumas das categorias tributárias. Isso é uma verdadeira loucura. Nós vivemos um verdadeiro pandemônio, um manicômio tributário. Então a nossa proposta é, primeiro, simplificar. Vamos começar a tal reforma tributária que nunca acontece de uma maneira tranquila, sem risco de o governador do estado, o prefeito, perderem a arrecadação. Vamos nos focar na simplificação fiscal, onde existem essa sopa de letrinhas tributárias que vitima o contribuinte. Vamos transformar isso apenas num grande ICMS, um imposto nacional compartilhado, como deveria ser desde o início, e pagar uma coisa uma vez só. Esse é o direito fundamental do contribuinte. Direito esse que eu diria deveria ser objeto de uma arguição pelas principais entidades empresariais até em nível do Supremo, porque de fato o que se está fazendo hoje com o contribuinte, eu diria que não é
legal. Essa é uma das razões pelas quais o Ministério Público do Rio Grande do Sul, isso vai surpreender muita gente, aderiu ao movimento Brasil Eficiente. Nós que muitas vezes pensamos que o Ministério Público está aí apenas para escorraçar o cidadão que eventualmente está irregular em alguma área, que ele está aí para proteger o aparelho do Estado. Não, o Ministério Público do Rio Grande do Sul deu um passo cidadão no sentido de se juntar a um movimento que ele percebeu que tem compromisso efetivo com a cidadania e, de certa forma, ajudar a exigir esses direitos básicos à informação sobre impostos, à simplicidade na incidência desses mesmos impostos e, principalmente, o direito final e fundamental é que quem quer que arrecade, gaste bem e gaste eficientemente aquilo que é de todos. O que seria o natural, né? Seria o normal. Nós aqui estamos brigando pelo que seria o normal e o natural. E o simples, mas no Brasil a gente tem que brigar pelo simples. Eu estou aqui hoje, 25 anos depois do primeiro Fórum da Liberdade, já falamos muito sobre o Brasil mega inflacionário. Nós tínhamos 2.000% de inflação e tinha muito colega que dizia não dá para combater a inflação. Se você combater a inflação vai dar recessão, o povo vai sofrer. Tudo mentira. Na realidade, os brasileiros demoraram mais tempo do que deveriam para ter o direito à relativa estabilidade de preços, porque uma parte da elite dizia bobagem, dizia mentira. Agora a mesma coisa, não dá para fazer a simplificação tributária. Claro que dá, talvez mexa com alguns interesses particulares, mas é preciso fazer esse combate e a gente deveria exigir que o governo andasse mais rápido e que o Congresso Nacional aprovasse logo essa reforma. Agora vejam como é complexa a situação. Você que está pensando em empreender, Paulo citou agora apenas 4 impostos. Talvez muitos não tenham nem ouvido falar desses impostos. São dezenas e isso assusta inclusive o investidor estrangeiro. A gente anda comemorando que o Brasil está muito bem, realmente está bem, porque ele ficou do lado bom da crise internacional. Mas veja que nós estamos simplesmente surfando uma onda favorável, espontaneamente favorável, porque os preços de tudo aquilo que a gente exporta subiu muito e a gente está gastando essa grana. Os americanos, Hillary Clinton está por aí querendo turista brasileiro para gastar lá. Será que isso não é um pouco de desperdício, é um pouco de displicência cívica da nossa parte? Eu acho que sim. Nós deveríamos estar mais preocupados em fazer o Brasil ficar mais preparado como um atleta que se prepara para uma competição, de forma a gente enfrentar eventualmente tempos mais difíceis à frente e é uma obrigação de cada cidadão se juntar em movimentos como esse do Brasil Eficiente e tentar dizer o que é que ele quer. Paulo, eu gostaria que nós continuássemos nossa conversa em seguida, após nosso intervalo, justamente desse ponto e de como podemos simplificar toda essa questão. Gostaria que no próximo bloco você fizesse uma síntese de uma proposta que sei que você elaborou. Então voltaremos logo, fiquem conosco, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Paulo Rabelo de Castro, economista que está aqui comigo no Fórum da Liberdade. Paulo, nós falávamos no bloco anterior a questão do Brasil estar mais preparado. Ele está num bom momento, o mercado estrangeiro tem enxergado o Brasil com bons olhos, mas a gente está vendo aí uma crise na Europa que está tendo dificuldade em se dissipar. Na verdade, a Europa viveu também bons momentos, mas foi criando um welfare state, um estado de bem-estar social quase impagável. O que nós precisamos fazer para evitar que isso aconteça aqui e como que essa proposta de simplificação funcionaria? Qual é a proposta dessa reforma, dessa pequena reforma tributária? Essa pequena é uma grande reforma tributária, porque ela é o passo fundamental para viabilizar a vontade nacional de continuar aperfeiçoando um sistema que um dia foi bom, lá nos anos 60, ele foi naquele momento, lá atrás, há 50 anos, formulado de modo a atender o planejamento de um Brasil que pretendia crescer e cresceu bastante, e que agora, 50 anos depois, precisa passar, como qualquer telhado de casa, por uma outra reforma. Não é? Mas reforma se faz com dia bom, tal como hoje está aqui
no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Não é quando existe uma tempestade que a gente vai subir no telhado escorregadio para tentar trocar a telha. O dia da reforma é o dia em que a gente está bem, e o Brasil está bem e está jogando fora essa oportunidade de acelerar o processo de simplificar a vida dos brasileiros. Como fazer isso? No campo dos impostos, primeiro dando transparência. Agora, para dar transparência para 6, 7 impostos incidindo numa pasta de dente é impossível. Tem que juntar todas essas categorias tributárias. Qualquer um que esteja me ouvindo diz, pô, mas isso é óbvio. Claro, é o óbvio. A gente está exigindo o óbvio, que é juntar as categorias num único imposto, que ele seja o próprio ICMS. Óbvio que aí vai ter um pedaço que é da União, um outro pedaço que é o do governador do governo do estado A, do governo do estado B, se o produto transitar por vários estados, e vai ter uma parte que é das prefeituras. Isso vai ser repartido exatamente da mesma forma que hoje cabe à União, a cada estado e aos municípios, a sua cota de participação, para que não haja, nesse primeiro momento, disputa sobre quem é que deve levar o quê. A única maneira de organizar esse debate federativo é adiar a discussão até que a gente tenha uma visão transparente de como é que é a carga. Portanto, fazer, por enquanto, uma simplificação neutra do ponto de vista da repartição. Cada um recebe exatamente igual. O contribuinte ganha com a simplificação, o empresário ganha com a redução de todas as obrigações que ele tem, com papelada, com achaque tributário, com fiscalização e assim por diante. E para implementar o uso adequado desse gasto, o Movimento Brasil Eficiente defende a instituição do Conselho de Gestão Fiscal. Esse Conselho de Gestão Fiscal seria uma espécie assim de Copom da área fiscal, um órgão que vela pelo uso eficiente da verba pública onde quer que se vá gastar dinheiro. Hoje o Brasil gasta pelo menos 70% da verba pública de modo estéril, ou seja, ele simplesmente pega dinheiro de A, transfere para B, sob a forma de juros, as transferências diversas, previdenciárias inclusive, e uma parte substancial de tudo aquilo que a gente arrecada não é um gerador de serviços públicos, nem de educação, nem de saúde, nem de defesa, administração. Poucos brasileiros sabem que a maior parte do dinheiro que é arrecadado para o Estado fazer essas coisas não é o destino final desse dinheiro. Portanto, acompanhar melhor e controlar melhor esse orçamento é exatamente o que o Brasil Eficiente propõe. A partir disso, realinhamentos na área financeira são importantes, porque o juro precisa cair e uma parte desse juro não cai porque o próprio governo federal e paga juros demais na rolagem da sua própria dívida. É preciso também repactuar a dívida dos estados e municípios, porque o governo federal é agiota, credor agiota dos estados e municípios, ou seja, vivemos um circuito nacional da agiotagem que precisa realmente diminuir. Quando o Brasil ajeitar essa área financeira, fiscal e de eficiência pública, vai restar bem pouco para que o Brasil se projete como um país realmente de grandes possibilidades. Aí vai restar um desafio final, como distribuir a prosperidade. Que é algo que também deve nos interessar. Será que os brasileiros vão ser sócios do futuro daqui a 20 anos ou vão ficar apenas enxergando 2 ou 3 tomando todo o picolé que existe na carrocinha? Como já é muito parecido com o que acontece hoje, né, Paulo? Na realidade, nós somos um Brasil que ainda não distribui adequadamente as oportunidades, principalmente as oportunidades de acesso à prosperidade. Essas portas de acesso precisam ser escancaradas. O principal é através do capital humano, a educação. Mas o Brasil já universalizou uma educação convencional que, a meu ver, não vai dar conta do recado. A educação que nós precisamos universalizar é a digital. O Peter Drucker, grande guru da educação e da administração empresarial, chamava isso de web education, ou seja, a educação pela web. Ele faleceu perto dos 100 anos com
uma cabeça jovial e dando para nós uma visão de onde esse futuro da informação está na área da educação. A informação que escolariza, ela tem que vir pela via digital, e o Brasil está perdendo tempo ao não universalizar o acesso de todos os brasileiros jovens e jovens que podem ser até os 80 anos de idade ao meio digital. Em segundo lugar, a propriedade imobiliária. Eu, por exemplo, procurei fazer isso no âmbito do Instituto Atlântico, uma instituição de cooperação cidadã que eu presido, e isso gerou um livro, Galo Cantor, que conta a história na prática de uma organização da vontade de uma comunidade, no caso da favela do Cantagalo no Rio, de estabelecer o direito à propriedade que ela de fato tinha por estar ali há cerca de pelo menos 60 anos. E isso gerou uma verdadeira aventura, por assim dizer, no campo jurídico, no campo econômico, no campo da mobilização de vontades, no sentido de a gente conseguir estabelecer com o Estado do Rio de Janeiro, que finalmente se sensibilizou, a entrega dos títulos de propriedade com abertura de matrícula no registro de imóveis e, portanto, com a concessão de um título pleno de propriedade a esses moradores. Isso pode ser feito no Brasil inteiro. É um programa que pode melhorar a vida de pelo menos 10 milhões de cidadãos que vivem em imóveis irregulares. Se você fizer rapidinho as contas, vai ver que o impacto de enriquecimento disso é na ordem de centenas de bilhões de reais. A minha conta é que pode chegar a um impacto da ordem de 1 trilhão de reais. Você já imaginou gerar 1 trilhão de reais de riqueza sem taxar ninguém e sem transferir riqueza de um lado para outro? Apenas riqueza gerada pela inteligência humana? Isso tudo está nas nossas mãos, depende de afastar a burocracia, de afastar mecanismos que são hoje mecanismos que atrapalham a prosperidade. Finalmente, no campo previdenciário, através do mercado de capitais, melhorar a porta de acesso dos brasileiros a participar da vida das empresas e do lucro das empresas, através de um novo sistema de participação previdenciária do trabalhador no mercado de capitais. Paulo, isso é o exemplo de um capital morto, um capital hoje que não é aproveitado e que com a regulação, com a formalização, fará realmente vai trazer muito desenvolvimento e muita riqueza. Sem dúvida nenhuma. O grande desafio do Brasil hoje, eu diria, primeiro, administrar bem e distribuir, melhor ainda, toda a afluência, toda a prosperidade que ele de fato tem e terá. O Brasil tem uma responsabilidade moral de grande envergadura, diferente de nações que convivem com a miséria, com a dificuldade de acesso até a bens que nós aqui temos perdulariamente, como água, por exemplo, o sol, ou seja, os bens naturais mais básicos. Aqui nós não só dispomos desses bens naturais, como dispomos de uma riqueza já adquirida e construída, mas muito mal distribuída. E agora temos distribuído através de cheques, uma distribuição assistencial. Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de abrir as portas de acesso de cada cidadão a uma prosperidade que ele mesmo conquiste. Como nesse episódio aqui do Galo Cantor, que o Hernando de Soto, a quem nós dedicamos o livro, narra tão bem nos seus próprios livros, o mecanismo que gera esse verdadeiro milagre de construção de uma sociedade é a conquista pelo próprio indivíduo. E nesse sentido, estar aqui no Fórum da Liberdade é sintomático, ou seja, nós estamos discutindo aqui o direito de cada um conquistar o seu próprio pedaço. Paulo, muito obrigado pela sua participação, foi uma grande satisfação poder conhecer esse trabalho maravilhoso que você fez, tanto na questão do Cantagalo, quanto na questão da reforma que você está propondo com vista tributária. Eu quero agradecer a audiência de todos os nossos amigos, dizer que vocês podem continuar nos acompanhando pela web, no @GustavoN e pelo Facebook.
também podem mandar sugestões pelo nosso e-mail ubratv@ubratv. Esperamos vocês em nosso próximo programa. Até lá!